O meu contato com jogos começou de um jeito bem engraçado e aleatório. Lá pelos meus 3 anos de idade, faz muito tempo, eu fiquei curioso com um negoção cinza, um trambolho cinza com um espacinho amarelo e que tinha uma pistola ao lado dele. Era um Dynavision, isso lá pra 2007. Então é muito engraçado pensar que meu primeiro contato com jogos foi tipo Seikos Charlie, num Famicom todo lascado. Mas aí veio o PlayStation 1, que nem era meu, era de um amigo dos meus pais, e eu jogava direto. Aí só fui ter meu primeiro console de verdade com o Play 2. Então foi aí que comecei a me mergulhar no mundo dos jogos. Mas um certo dia, andando numa feira, assim, eu vi uma capa que mudou tudo, me chamou muita atenção. Ele tinha o Pato Donald, o Mickey, e 2 moleques de anime. Isso lá quando eu tinha meus 8 anos de idade. E tava escrito bem grande assim, Kingdom Hearts. E mais um textinho ali. Eu implorei pra comprar esse jogo, por 10 conto. Só que, beleza, botei pra rodar, só que eu tinha um problema. Eu era uma criança que não sabia nada. E o jogo tinha cartas. Tinha que recarregar carta pra ficar atacando e ficar dando combinhos. E esse foi o meu primeiro contato com Kingdom Hearts. Era o Chains of Memories. Não era nem o primeiro. Eu fiquei martelando esse jogo na minha cabeça depois de uns 3 anos. E decidi procurar esse jogo na internet. Isso que eu tava começando a mexer com emuladores e tal. E foi aí que eu baixei o Kingdom Hearts 1. E sinceramente, foi daí que eu comecei a conhecer a franquia. E foi uma das melhores decisões da minha vida. I've been having these weird thoughts lately. Like, is any of this for real or not? Como surgiu essa franquia? Como surgiu Kingdom Hearts? Foi basicamente uma conversa de elevador entre um cara da Disney japonesa e um maluco da Square. E como os escritórios ficavam no mesmo prédio, eles sempre se encontravam. E um dia, os dois se trombaram e deram uma ideia de fazer um jogo juntos. Porque eles estavam discutindo sobre o Mario 64 e seu grande sucesso que fez na época. E eles chegaram a um acordo, gostaram da ideia e levaram isso pra mesa. Porém, demorou muito pra isso realmente acontecer. Era muita incerteza, era uma demora e medo de nunca ver a luz verde. Ele recebeu o seu greenlight e o Tetsuya Nomura, o mesmo cara que fez os designs de Final Fantasy VII, 8 e hoje em dia a gente vê aí em outros jogos como Final Fantasy Versus 13 que esse aí foi embora cedo. Esse aí foi cedo. Ele ouviu a ideia, decidiu tomar cargo dessa franquia, mas ele começou a liderar o projeto, como diretor. Mas foi uma briga pra decidir como ia ser o protagonista. Eles queriam que o Mickey fosse o protagonista, por parte da Square. A Disney queria que fosse o Pato Donald o protagonista. Ou seja, foi um puro caos pra começar. Mas aí o Nomura começou a fazer uns conceitos e chegou num moleque que misturava a essência dos dois. Um design puxado mais pro Final Fantasy, mas com características inspiradas na Disney. E assim surgiu o Sora. É claro, eu tô me referindo ao Sora mais atual, como saiu. Até porque o Sora era pra ser um furry, com orelha e cauda de leão e com uma motosserra. Aí veio a Keyblade, aí ele virou um ser humano com roupas do Mickey Mouse praticamente. Sério, ele foi furry. Então o processo nasceu de uma união entre o Action RPG e o plataforma, onde teremos a Keyblade como arma principal, mundos da Disney e personagem de Final Fantasy. E assim chegando uma história envolvendo luz e trevas, corações e amizade. Tá, ok. Agora que eu dei uma breve resumida de Kingdom Hearts 1, eu vou explicar por que ele é tão importante pra mim. Sério, é inexplicável a experiência que eu tive jogando Kingdom Hearts. Desde a primeira vez que eu tive contato jogando Chains of Memories, que eu entendia nada, mas eu tava encantado com o fato de ter o Pateta e o Pato Donald no jogo. Mas quando eu fui jogar o 1 depois, aquele mundo soou comigo, aquele universo, aquela magia da Disney, principalmente, ele ressoou muito comigo, Desde aquela vibe na Destiny Island, com aquele clima de praia e de tranquilidade, ainda aquela musiquinha maravilhosa, aquela musiquinha tranquila, foi algo que me prendeu muito. Quando começou o negócio de portas conectadas, de coisas de sombras, a gente vai pra Traverse Town, como eu tava conhecendo o Final Fantasy na época, eu já tinha um certo conhecimento, eu já tinha um certo gosto com o Final Fantasy, então eu fiquei um bom tempo da minha gameplay só olhando, meu Deus, aquele cara ali é o Squall, olha ali, aquela ali é a Yuffie, meu Deus do céu, aquela ali é a Aerith, eu sei quem é essa aqui, E eu lá encantado com o Pateta e o Pato Donald, Colisão de gosto se batendo ali, porque tipo, opa, Disney, opa, Final Fantasy, opa, Disney, e assim sucessivamente. Mas toda essa jornada, navegando entre os mundos da Disney, sempre deixava um gosto ótimo. Era muito interessante ficar revisitando as franquias da minha infância que marcaram muito essa fase da minha vida, Porque, tipo, do nada tinha Alice no País das Maravilhas. Eu não tinha tanto gosto com isso, mas eu conheci o Tarzan, que eu assistia direto. Eu tinha Aladdin, que eu assistia direto. Tinha Pequena Sereia, que também eu assistia direto. Então, foi algo incrível. Ao mesmo tempo que eu conheci, sei lá, eu vi o Cloud do Final Fantasy VII, com um visual incrível, que
por curiosidade, não era nem pro Cloud estar nesse jogo, tecnicamente, era pra ser o Vincent. Aí é por isso que tem esse design incrível, com a capa vermelha e com as garras amarelas. Mas, agora até falando mais sério, a premissa da história, envolvendo corações, amizade, mexeu muito comigo na época. De certa maneira que os corações, por mais que fossem as almas daquele universo, algo mais palpável, ele deixava bem claro como ele simbolizava os laços, né, e como esses corações são conectados, e eles fortalecem através do quanto você forma esses laços e cresce com eles, né. O conceito de Kingdom Hearts em si é sobre crescer, é seguir em frente, não desistir e temos esperança. A jornada de Sora é sobre isso. Ele perdeu tudo, o mundo dele foi afogado em escuridão, ele só podia se perder ali, mas não, seguiu em frente. Todas as etapas do jogo, ele sempre estava se perguntando onde estavam os seus amigos. Se encontrava, ficava feliz ao revê-los, eles apareciam e ele sempre tinha a esperança de encontrá-los novamente. E ele encontrava, tinha outras reviravoltas, ele ia seguir em frente e ia de novo. A simplicidade, desde a simplicidade da história, a simplicidade da gameplay também, que é uma coisa que me encantou bastante, era um combate mais ação, mas também era algo meio turno, porque ele era mais estratégico em comparação com os outros jogos que veio depois, que é o 2. O Birth by Sleep nem tanto, porque ele também é mais paradinho. Em comparação com o 2 e o 3, sim, um é bem mais lento, mas ainda assim é muito legal de fazer. Ele valoriza... Ele não deixa... O jogo não fica mais chato dependendo da sua build. Se você quer usar uma build de magia, usar uma build de força, tanto faz. Ele é interessante, uma build mais defensiva. Não fica ruim. Ele molda bem ao seu gosto. Pelo menos é o que eu senti jogando nas três builds. Inclusive, eu lembro de passar muita raiva com a dificuldade do jogo, porque, nossa, como esse jogo era difícil. E na dificuldade, principalmente no Final Mix, eu passei muita raiva. Principalmente no Coliseu, né, que tinha as partes finais com certos bosses, né, tipo o Leon e a Yuffie, e também aquele boss secreto que, nossa, foi tão legal descobrir quem era, foi maravilhoso. E eu levar hit kill no começo da batalha, né, e nem ter respirado direito. Mas esse Kingdom Hearts, ele foi inovador pra caramba na época, né, desde o risco, né, a decisão ousada de unificar uma franquia conhecida por ser mais épica e mais madura com uma franquia, com uma empresa que é mais infantil. Então, quem imaginaria que colocar o Pato Donald e o Pateta e o Mickey Mouse no mesmo lugar que tem o Squall iria dar certo? E deu super certo. E é isso que ressoou comigo. É por isso que esse jogo é tão marcante, por isso que ele é tão importante pra mim. Eu acredito importante pros jogos em si. Ele foi um grande marco na época, né? E é por isso que Kingdom Hearts é importante pra mim. Quando eu era criança, eu era muito tímido, introvertido, e toda a história, a jornada, todas as memórias que eu criei jogando aquele jogo, ele me ensinou como é ter esperança, ele me ensinou que as memórias que criamos, inclusive as memórias que eu criei com o jogo, são importantes, são muito preciosas e como devemos valorizar essas memórias. Inclusive, a memória sendo um tópico super importante depois, né, na história do jogo, de forma até meio literal. E ele diz que mesmo que nós ficamos perdidos nas trevas, com esperança, coragem e força, sempre podemos seguir em frente e alcançarmos a luz. Então é por isso que Kingdom Hearts é tão importante pra mim. Ele foi uma fase da minha vida. Ele não foi só um jogo, ele realmente foi a fase da minha infância, uma transição da minha infância pra adolescência. E até me chateia muito que agora, né, ainda em 2026, a gente esteja tendo tanto problema com comunicação. A Square demora muito pra ter alguma coisa do Kingdom Hearts 4, né, depois de tanto jogo sendo lançado, até jogos sendo lançados em uma porrada de plataforma, mas é chato não ter nada. A última vez que a gente foi ter alguma coisa, alguma mensagem sobre a produção do jogo, foi uns prints, porque cancelaram o Missing Link, né? E também numa entrevista que teve, que só falou, a produção está em dia, está sendo feita, né? Então, é triste. Esse é o vídeo, é basicamente uma carta para Kingdom Hearts. Eu basicamente só quis compartilhar a minha experiência de certa maneira, o que eu senti, e também falar sobre o jogo em si, algumas coisas que de curiosidade da produção, né? Eu não quis falar tanto da história porque não é tanto o foco é algo mais pessoal, apesar de ter falado coisas da produção, né? Então foi basicamente uma areada de ideias que eu juntei e quis fazer um vídeo, acabou sendo meu primeiro vídeo, que eu sempre quis fazer. Então, por isso até tá meio confuso. Eu acho que se você que tá assistindo achar confuso, eu te entendo, né? Mas eu tentei ao máximo deixar condizente com o que eu quero trazer aqui, né? Eu não sei se eu vou fazer mais vídeos assim, eu queria fazer algo mais simples, mas eu quis fazer algo mais de coração como o primeiro vídeo, né? Então, se você acompanha até o final, eu agradeço demais. Tá sendo um trabalho chato ter que fazer tudo isso, até porque
é tudo de primeira, é a primeira vez tendo que editar sério, né? Faz um tempo que eu não edito, e começar, né, no YouTube é meio complicado, né? É uma coisa que eu sempre quis fazer. Então, eu não sei se toda essa mensagem que eu tô passando agora vai pro final, né? Mas obrigado por assistir, eu fico grato de verdade. E na descrição eu vou colocar o link para minhas lives. Eu tô, né, meu foco também é fazer lives e também fazer vídeos, porque ainda estou com tempo livre até que dá pra me dedicar legal, né, pros dois. Então, eu agradeço muito. Se inscreva no canal se você gostou do vídeo. Vai ter mais, eu quero fazer mais, eu quero trazer mais conteúdo depois desse, né, depois desse primeiro vídeo. Vai ter mais com certeza, né? Então, obrigado, de coração. Então é isso. Eu sou o Luke, bem-vindos ao canal Luke Dragon e tchau, tchau. Muito obrigado e até mais.